Olá pessoal, vamos para a aula 455, revisando o conteúdo que são testes de vestibular, que é a ficha número 3. Essa ficha número 3 vai falar sobre a experiência de Worsted, campo magnético gerado por uma corrente elétrica que percorre um condutor retilíneo. Vamos à aula então, que começa na questão número 7, que diz o seguinte: UFMG. Esta figura mostra uma pequena chapa metálica imantada que flutua sobre a água em um recipiente. Um fio elétrico está colocado sobre esse recipiente. O fio passa a conduzir uma intensa corrente elétrica contínua no sentido da esquerda para a direita. A alternativa que melhor representa a posição da chapa metálica imantada após um certo tempo é... Bom, o que nós temos aqui? Nós temos a figura que tu tens aí, bem melhor que a minha, tá? Nós temos uma chapa, um imãzinho, né? Uma chapinha imantada, norte-sul. Uma bacia, ela flutua na água, essa chapinha que é imantada. E um fio que passa acima, ok? O que nós temos aqui? Quando circular corrente da esquerda para a direita, essa corrente criará um campo magnético ao redor. Vamos lembrar a regra da mão direita. Polegar, corrente, ao redor, campo magnético. Então, o que nós temos? Nós temos que essa chapinha imantada está abaixo do fio. Então, nós vamos ter que usar aqui a regra, ó. Olha aqui, ó, corrente para a direita. E abaixo do fio, ó, vamos pensar o fio como se fosse esse pincel. Essa laminazinha imantada está abaixo. O que vai acontecer? Olha aqui, ó, corrente para a direita. Então, ó, vou colocar nessa perspectiva para que tu enxergue melhor. Olha aqui, ó, o campo magnético é perpendicular, né? E vai apontar como? Olha aqui, ó. Se a corrente é para a direita, ó, o campo magnético penetra no plano da página. E se ele penetra no plano da página, olha aqui, então, o campo magnético vai penetrar um X, ó, o vetor, eu estou olhando a parte de trás da flecha, então aquele imãzinho ele vai se orientar assim, ele vai girar e apontar para dentro. Essa figura então vai ficar mais ou menos assim. Vamos lembrar que o sentido da flecha do vetor, a ponta da flecha, porque a ponta vai penetrar a ponta da flecha, é o polo norte. Então vai ficar algo assim, ó, vai girar norte e sul. Por quê? Porque o campo magnético ele faz isso aqui, ó, ele é ao redor do fio, uma circunferência ao redor do fio e orienta. Claro, aqui tem que fazer essa perspectiva que tem no desenho. Vai fechar então com a alternativa C de Canadá para a questão de número 7. As pessoas têm mais dificuldade nessa visão tridimensional. A número 8 também fala isso. Questão número 8. O EPB. O magnetismo e a eletricidade eram fenômenos já bem conhecidos. Quando em 1820 Hans Christian Ørsted observou que uma agulha magnética era desviada quando uma corrente elétrica passava por um fio próximo. A partir daí, eletricidade e magnetismo passaram a ser conhecidos como fenômenos de uma mesma origem. A figura abaixo representa um fio percorrido por uma corrente de grande intensidade, situado acima da agulha magnética. Novamente, o meu desenho aqui é um esquema, né? É difícil fazer um desenho em 3 dimensões. Então, olha a figura que eu botei para vocês aí. E o que nós temos aqui? Ó, nós temos um fio e nós temos... Então, de novo, aqui, ó. Aqui está o fio e a bússola está abaixo. Mas nota que a agulha está paralela ao fio. Aí ele pergunta assim, a partir dessas informações é correto afirmar que a figura é coerente, pois a agulha magnética tende a se orientar na mesma direção do fio ao qual passa a corrente? Olha aqui, se a corrente está assim, ó, olha ali, tá aqui o fio, dedo da corrente. Nota que embaixo, ó, o campo magnético, olha para onde é que ele é, ó, tá vendo? Ó a regra da mão direita. Para lá, ó, então ele vai ficar perpendicular à direção da agulha, de maneira que o norte não vai apontar para cá, o norte ele vai apontar, olha aqui, ó, ele tem que apontar assim o norte e o sul para cá, ó. Tá? Então, ó, porque a corrente, que ele está mostrando a corrente circulando assim, ela vai orientar perpendicularmente. Então, a figura não está coerente. Então, não é a
B, a figura não é coerente, pois a agulha magnética tende a se orientar com ângulo de 45 graus? Também não. C, a figura não é coerente, pois a agulha magnética tende a se orientar perpendicularmente ao fio ao qual passa a corrente. C de Canadá. A figura é coerente? Não. E E, a figura não é coerente, pois a orientação da agulha e da corrente que a percorre são iguais. Porém, o polo sul deveria estar apontado para a direita. Não, não. É, C de Canadá, a figura não é coerente, a direção da bússola tinha que ser perpendicular e não paralela como está na figura. Tá? 8C de Canadá. 9. UFES. Em uma excursão acadêmica, um aluno levou uma lanterna com uma bússola acoplada. Em várias posições durante o dia, ele observou que a bússola mantinha sempre uma única orientação, perpendicular à direção seguida pelo sol. À noite, estando a bússola sobre uma mesa próxima a um fio perpendicular, ele notou que a bússola mudou sua orientação no momento que foi ligado o gerador de corrente contínua. A orientação inicial da agulha da bússola é mostrada na figura a seguir. Ao ligar o gerador, a corrente sob o fio saindo do plano de acordo com a ilustração. Assim, a orientação da bússola passará a ser a seguinte. Então, a bússola, ele não disse onde é que é norte, mas eu imagino que aqui seja o norte e aqui o sul da bússola. Então, com a corrente desligada, o campo magnético terrestre orienta, olha aqui a direção da bússola, está aqui o campo magnético terrestre, tá? Está ali o B terrestre orientando sem a corrente. Com a corrente circulando para fora, ó, saindo do plano, então liga-se com a corrente, eu teria um campo magnético, olha o dedo da corrente, olha o dedo do campo. Então a corrente saindo, o campo magnético, olha aqui, o campo magnético, a linha de indução é uma circunferência ao redor do fio. Então está aqui o fio, ó, então faz uma circunferência passando bem ali, com o sentido, essa linha de campo criado pela corrente, com o sentido anti-horário, ó, saindo ao sentido anti-horário. Bem em cima da bússola, tangente à linha de indução, eu teria um campo magnético criado, que eu vou chamar BC, campo magnético da corrente, que é para cima. Então eu terei dois campos magnéticos sobre a bússola. O terrestre, que já existia, que ele, pela alternativa, ele não desprezou. E o campo magnético, olha aqui, ó, corrente cria campo lá em cima da bússola, ó. O que importa é em cima da bússola. Ao redor, aqui não interessa, interessa em cima da bússola. O campo magnético é para cima. Então, usando a regra do paralelograma, eu faço a resultante, porque campo magnético é vetorial, e olha a direção e o sentido do campo magnético resultante lá em vermelho, olha lá. Vai ficar mais ou menos um pouquinho, numa direção um pouquinho desviada aqui, ó, no sentido horário, em relação à vertical. É quase na vertical, só que um pouquinho para a direita, que fecha com a alternativa A de Argentina. Campo magnético, legal essa questão, né? Tinha um campo magnético, que era pela figura 45 graus, e aí, ligando a corrente, muda a direção do campo. Então, essa bússola aqui, ela vai, o certo é até redesenhar a direção da bússola, ela vai se orientar ali, ó, de acordo com o campo magnético resultante. Beleza? Fechou com a alternativa A, portanto. Questão número 10. O FP. Dois longos fios paralelos transportam correntes iguais em sentidos opostos, estão separados por uma distância igual a 2b. Determine a relação BQ-BP entre os módulos do vetor e indução magnética no ponto 2Q, equidistante e coplanar aos fios, e no ponto P, coplanar aos fios, situados a uma distância B do fio da esquerda. Então eu tenho dois pontos, ponto P e ponto Q. Aqui passa uma corrente I para cima e aqui passa uma corrente I para baixo. Vamos lembrar que a intensidade do campo magnético em modo criado por um fio reto é μ, ou μ0, se for no vácuo, I sobre 2πr. Nessa questão aqui, eu tenho dois fios criando campo magnético, tá? A distância pode ser B, ó, pode ser B, R é a distância, tá?
ou pode ser 3Bs aqui, depende. Bom, o que eu verifico? Vamos começar aqui pelo ponto Q, que é o ponto, o primeiro ponto. Eu vou chamar esse aqui de fio 1 e esse aqui de fio 2. Notem que no ponto Q eu tenho o campo magnético criado pelo fio 1 e o campo magnético criado pelo fio 2. Pelo fio 1, olha aqui, ó, vou fazer aqui a regra, olha aqui, ó. A corrente aponta para cima. Se a corrente aponta para cima, então o meu dedo para cima, ó, o campo magnético penetra. O fio 1, o campo magnético penetra, então para dentro. E o fio 2, olha aqui, corrente para baixo, também é para dentro, penetrando. Então os dois campos são para dentro, então vou ter que fazer um campo resultante. Bom, o fio 1 e o fio 2, com corrente uma para cima e outra para baixo, ambos os campos se somam. Apesar das correntes opostas, os campos estão se somando. Bom, o que nós temos aqui? Aqui a corrente é I e a distância é B. Aqui a corrente é I e a distância também é B. Então os módulos, ó, com mesma corrente e mesma distância, eu vou chamar de B quando a corrente é I e a distância R igual a B, eu chamarei o campo de intensidade Bzão, certo? Então, no ponto Q, o campo resultante é de quanto? B é um dos campos para dentro e B é o outro campo. Se os campos se somam, no ponto Q, o campo resultante é 2Bs. Por quê? É B mais B. Por que é o módulo B mais o módulo B? Porque os dois estão para dentro, estão se somando. Ó, esse aqui entra e esse aqui entra. Ambos os campos entram no plano da página. Se eles têm mesmo sentido, os dois entrando, então eles se somam. Bom, agora, olha aqui, corrente para cima. No ponto Q, o fio 1 cria um campo para fora. Olha aqui, ó. O B1 é para fora, o vetor B1 é para fora. Já o fio 2, ó, a corrente 2 para baixo. Lá em cima do ponto P, olha a corrente para baixo, olha lá em cima do ponto P, o campo é para dentro. Opa! Então, se um está para dentro e o outro está para fora, esses campos magnéticos se subtraem agora. Então, em Q foi uma soma. Por que em Q foi uma soma? Porque os dois estavam para dentro, então eu somava os módulos, dava 2B. Agora, em Q, eu vou ter que subtrair, em P, eu vou ter que subtrair os campos magnéticos, o maior do menor. Agora, notem que o ponto P também está a uma distância Bzinho do fio 1. Então, o B1 tem módulo Bzão e é para fora. Agora, se a corrente I a uma distância B cria um campo magnético Bzão, a mesma corrente I a uma distância, olha aqui, ó, o fio 2 está a B mais B mais B. Então, a distância R' é 3 Bzinhos, o que vai significar o seguinte: como a proporção é inversa do campo magnético à distância, então eu terei aqui B sobre 3. Então, o fio 2 criará para dentro, ó, lá longe, um campo B2 que terá módulo B sobre 3. B sobre 3. Como um está para fora e outro está para dentro, no ponto P eu subtraio o maior valor do menor valor. Então vai ficar Bzão menos, ó, sentidos contrários dos campos, B sobre 3. Portanto, eu faço a subtração, isso vai dar 2B sobre 3. Então, o campo magnético no ponto Q é 2Bzão. No ponto P é 2Bzão sobre 3. Ele quer saber a razão entre BQ e BP. Então, razão BQ por BP será 2Bzão, tá? Porque os campos se somam aqui no meio, e 2Bzão sobre 3. E o denominador eu vou multiplicar invertido, então vai ficar 3 sobre 2Bzão. Corta 2Bzão com 2Bzão, a conclusão
é que a razão BQ por BP dará 3. Tá aí, razão BQ por BP. O campo magnético em Q é 3 vezes maior do que o campo magnético em P. Interessante. Campo resultante, usamos na questão número 10 a expressão do módulo do campo magnético criado pela corrente e também aí o campo resultante, porque eu tenho 2 fios. Bem legal essa questão de número 10, portanto. Essa é a última questão dessa ficha. Até a nossa próxima aula. Aquele abraço.